O nosso cérebro, ele precisa de desafio. Não adianta você aprender um monte de coisa e você não usar esse aprendizado. Então, para isso, é importante que o cérebro da gente esteja organizado de modo a aprender constantemente, mas não aprender conteúdo, matérias, disciplinas, como a gente faz na escola, mas aprender coisas novas e superar desafios diariamente, né? Às vezes pequenas coisas são de importância imensa para que o nosso cérebro funcione bem. E nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui sobre isso para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero citar aqui uma frase do autor desse livro, que tem um nome impronunciável, né? O livro Flow. Ele diz aqui no começo do livro, né, que a vida bem vivida é uma criação individual. Ou seja, você tem que cuidar da sua vida de modo a você encontrar satisfação, encontrar realização e encontrar também os desafios de superação que são necessários para que o seu cérebro permaneça saudável. Então ele começa dizendo isso, né, que a vida bem vivida é uma criação individual, e que nessa criação individual, aí ele fala, né, dentro do livro ali, em relação à questão da teoria do flow, né? A teoria do flow é uma psicologia do alto desempenho e da felicidade. Repare que não é apenas desempenho, performance. O flow é a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Então, por que é que o cérebro precisa de desafio? Porque isso faz a gente mais feliz. Isso produz bem-estar. Toda vez que você está diante de um desafio, por menor que seja, e você consegue lidar com aquele desafio, superando ou não, mas só o fato de você lidar com aquele desafio, isso produz no seu cérebro uma série de modificações, né? E isso produz também substâncias que produzem bem-estar físico no seu corpo. Então, o desafio, né, quando a gente está diante de um desafio que a gente envolve energia na superação desse desafio, essa energia que a gente empreende ali naquele desafio, ela produz a sensação de ordem na mente da pessoa. Então, vou dar um exemplo, né? Uma criança que está em casa, toda vez que ela quer água, aí ela faz, quero água. Aí o pai vai lá e pega água, a mãe vai lá e pega água, o cuidador vai lá e pega água. Essa criança não está produzindo cerebralmente falando, do ponto de vista biopsicossocial, como eu acabei de falar, a experiência necessária para ela se sentir bem, né? Porque toda vez que ela precisa de uma coisa, alguém tem que ir lá fazer para ela, ou alguém quer ir lá fazer para ela, né? E isso ainda tem outro lado ruim, porque sobrecarrega o adulto que está cuidando ali, né? Porque a criança, a partir dos 3 anos, né? Por exemplo, você pode dar esse desafio para ela, né? De colocar o acesso à água uma garrafa plástica na altura da criança e colocar ali um copo de plástico e ir ensinando a ela, para ela ir lá e colocar água naquele copo de plástico e ela mesma beber. E isso é um desafio para ela, né? Então, eu dei um exemplo de uma criança pequena, mas vamos pegar agora uma criança de 8 anos ou de 10 anos de idade, né? Que gosta de comer hambúrguer. Então, o desafio para essa criança é ela aprender a fazer o hambúrguer. Selecionar o pão, ver o preço no supermercado, ver quais são os ingredientes que ela vai colocar, com a ajuda de um adulto, né? Porque aí está usando fogo, preparar a carne do hambúrguer, montar o sanduíche, né? Se precisar cortar, precisa também da ajuda de um adulto, claro, né? Montar o sanduíche, colocando a carne, colocando o queijo, colocando o tomate. Enfim, isso para ela é um desafio importante, né? E ela precisa, o cérebro dela precisa dessa ação desafiadora para poder produzir essa sensação de ordem na mente que causa a felicidade, que causa o bem-estar e que causa uma sensação de que a pessoa é produtiva e está criando, né? E também que ela consegue sobreviver, porque a questão do desafio, né? Saindo um pouco do ambiente escolar, uma educação que seja valiosa, significativa, é uma educação também desafiadora, né? E o que é a educação? Se a gente for olhar ali na Constituição Federal, na Carta Magna do Brasil, procura lá na internet, você vai ver ali o artigo 215, ele fala que a educação é dever do Estado e da família. Então, o Estado pelas vias da escola, né, que é garantida pelo Estado, e a família, através do seu núcleo familiar, promove a educação do indivíduo, né? Então, a educação é um dever do Estado e da família tem o objetivo, né, de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.
Esse é o objetivo da educação, não da escola. A escola também tem objetivos diferentes. Eu já falei aqui no outro vídeo meu a diferença entre educação e escola, né? Dá uma busca aí no YouTube que você vai encontrar, né? Qual que é a diferença. Então, a educação desafiadora, ela olha para isso, né? Para o exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o trabalho, além do pleno desenvolvimento. O pleno desenvolvimento é isso, é o desenvolvimento do sujeito, da criança, do ponto de vista biopsicossocial. Então, o biopsíquico é o físico e o cérebro funcionando ali de forma una, de forma conjunta, né? Então, por isso que é tão importante que o cérebro seja revigorado através desses desafios. Só a aprendizagem de conteúdos, conceitos, disciplinas, né, ementas da disciplina ali, o conteúdo que a gente chama na escola, não é suficiente para produzir esse pleno desenvolvimento do sujeito. A família também precisa proporcionar atividades desafiadoras. A escola promove muitas atividades desafiadoras para a criança, mas no contexto escolar, a família também precisa promover atividades desafiadoras para a criança no contexto familiar. E o que é que são essas atividades desafiadoras? Como eu falei, né? Desde a criança pequena, ela, por exemplo, arrumar o próprio quarto, ela poder colocar a água no copo dela e ela tomar, ajudar os pais a servirem e organizarem a mesa, ajudar a fazer a escolha dos itens no supermercado, desafios, né? Se arrumar sozinha, aprender a amarrar o cadastro do sapato. Tem crianças com 6 anos de idade que não sabem amarrar o cadastro do próprio sapato. E aí o que é que a família faz? Ao invés de comprar um sapato com cadastro e ensinar a criança a amarrar, a família vai e compra um sapato de velcro. Então, isso não ajuda em nada a criança. Né? A criança continua ali subutilizando o cérebro dela e ela não tem desafios, né? Então, por outro lado, a gente olha ali uma criança com 8 a 12 anos de idade, que está chegando ali na pré-adolescência, ela também precisa de desafios. Num dado momento, a família precisa encontrar ali desafios, claro, né, organizados dentro do nível de idade, da capacidade, né, da cognição, e também preservando a segurança da criança, dá desafios para a criança, né? Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito com meus filhos era, eu parava o carro na frente da padaria, dava o dinheiro para eles e falava para eles irem lá dentro comprar o pão. E ficava observando, claro, né? E ficava observando. Porque assim, aí eles precisam socializar, precisam falar com uma pessoa, um profissional, precisa fazer cálculos matemáticos, precisa entender como é que se organiza, né? Uma padaria, por exemplo, né? Você vai no balcão, você pega a ficha, você passa na fila do caixa, paga. Isso é um desafio que uma criança de 8 a 12 anos ela consegue já executar com a orientação e ajuda dos pais, né? Adolescentes acima dos 12 anos, né, ali 14, 15, 17 anos até os 18 anos, por exemplo. Nesse caso, eles já têm muita autonomia e podem assumir desafios cada vez mais complexos, né? De novo, preservando aí a sua segurança e integridade, mas eles podem assumir desafios muito mais complexos, né? Por exemplo, fazer compras da semana no supermercado, organizar um roteiro de viagem, pesquisar, por exemplo, por um hotel para a família se hospedar em alguns dias em alguma viagem específica. Então, assim, são desafios que são muito importantes para o cérebro, né? Porque esse desafio traz essa sensação de ordem à mente desse adolescente, desse jovem, né? Se ele ficar só jogando o dia inteiro e não fizer nada novo, nunca o cérebro vai passar por esse tipo de estresse positivo que é necessário, né, para essa preparação e para a maturidade cerebral também, né? A gente sabe que a escola ela não é um lugar fácil, mas ela tem muitos desafios que são valiosos e significativos para as crianças, né? Então, a criança tem que ter uma vida cerebral, né, de desafios rica na escola e também rica no ambiente familiar. Né? Porque, como eu falei agora há pouco, né, nós somos sujeitos biopsicossociais. Então, nosso cérebro precisa desses desafios e todo o nosso sistema precisa também, né? Nosso corpo, né? Nossas emoções, né? Então, a gente precisa olhar para essas experiências novas, né? Como, por exemplo, passar um cartão e digitar uma senha, né, numa maquininha que a criança pode fazer, como uma possibilidade de ela realizar coisas, criar coisas e superar desafios. E isso traz essa sensação de ordem e bem-estar para a nossa mente. Do mesmo jeito que uma criança, um adolescente ou um adulto treina o corpo, precisa também treinar o cérebro, para que o cérebro sempre esteja criando, né,
ali na neurociência, né, a gente fala assim, né, que as células nervosas elas precisam se comunicar, né, para poder ficar saudáveis. E nessa comunicação, elas não só recebem nutrientes que a gente ingere, né, como através da comida, mas elas também produzem nutrientes. Elas produzem também neutrofinas. E ali nesse processo de comunicação, que a gente chama na neurociência de sinapses, é que elas conseguem salvaguardar a saúde de todo o sistema cerebral. Né? Então é muito importante isso, porque isso é que garante que a gente tenha um cérebro ativo, um cérebro saudável, né? E do ponto de vista do cérebro, por exemplo, quando a gente fala ali na neurociência aplicada à educação, né, à aprendizagem, a gente sabe que o córtex cerebral ele é chamado assim da sede do aprendizado, né? Assim como, por exemplo, o FBI é a sede da inteligência de segurança americana e Brasília é a sede do governo brasileiro, o córtex é a nossa sede de aprendizado dentro do cérebro. Então, quanto mais esse cérebro estiver em uso, estiver desafiado, estiver envolvido com novas e desafiadoras atividades, isso vai ser importante para a saúde do cérebro a longo prazo. E aqui eu estou falando, gente, não é para criança de 5 ou 8 anos, não, estou falando de 70 anos de idade. Ela chegar aos 70 anos de idade com o cérebro em perfeito funcionamento e desfrutando de todas as suas aptidões cerebrais, das suas aptidões mentais e de todas as suas faculdades, né, como a gente chama ali. Então tá bom, Ana, como é que eu faço para criar desafios para os meus alunos na escola, para os meus filhos em casa? Primeira coisa, use os 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e o tato. Primeira coisa, começa por aí. Esse livrinho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, é um livro antigo, chama-se Mantenha Seu Cérebro Vivo. Foi um livro que na época vendeu mais de 100 mil exemplares só no Brasil, né? Então ele fala aqui em como você fazer coisas de uma forma diferente para desafiar o cérebro. O nosso cérebro, uma coisa que é indiscutível, o nosso cérebro é o centro de comando do nosso corpo. Né? Então, apesar de que às vezes isso é uma visão negligenciada ali, né, pela área de saúde e por outras áreas do conhecimento também, mas o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela é a nossa sede de comando e ela muitas vezes se sobrepõe a questões biológicas. Isso também já é dito em vários estudos, né? Então ele fala aqui da importância da gente manter o cérebro vivo. E aí ele dá muitas dicas, né? Por exemplo, leve alguém até o seu local de trabalho, pode ser o seu filho, pode ser sua esposa, seu pai, sua mãe, né? Porque aí você entra em contato com um percurso diferente que você precisa decifrar para chegar. Você entra em contato com outras paisagens, outros cheiros, outras texturas da estrada. Você consegue vivenciar ali uma experiência diferente. Por isso que viajar é tão importante. Não é só por turismo, é porque todos os nossos 5 sentidos ficam em estado de alerta. Né? O nosso cérebro envia esse comando para o nosso corpo. Olha, fica no estado de alerta, você está num lugar completamente diferente, onde você não conhece nada. E aí você aprende pela visão, pelo olfato, pela audição, pelo paladar e o tato. Né? Outras dicas aqui, ó, por exemplo, tenha potes de cheiro para poder você de vez em quando sentir, por exemplo, qual é o cheiro do cravo, qual é o cheiro do anis. Então você pode ter aqueles potinhos e brincar com isso com seu filho, com os alunos, né? Vários potes e você coloca o nome daquele item, eles abrem o pote, sentem o cheiro, tenta descobrir o que é, descobre onde é que é usado, se é uma especiaria, se usa na culinária, se na casa da avó deles esse item é utilizado. Então são experiências que ele ilustra aqui no livro muito interessantes também, que podem ajudar o cérebro a fortalecer essa rede neuronal e fazer mais sinapses e assim se manter saudável. Outro livro muito legal aqui também que eu vou recomendar é esse, ó, O Seu Cérebro Nunca Envelhece, do Richard Histak. Ele fala também sobre várias questões, inclusive sobre os prejuízos do uso exagerado de telas e eletrônicos. E olha que esse livro aqui, gente, não é novo, tá? Esse livro aqui, deixa eu ver de que ano ele é. Você vê que naquela época já se discutia esses prejuízos de 2006, tá? Aqui, ó. Seu cérebro nunca envelhece. Bom, finalmente, só para ilustrar para vocês um pouco da importância dos desafios para a vida de qualquer sujeito, de qualquer pessoa, eu vou ler um trecho desse livro aqui do Flow. É esse autor aqui que o nome que a gente sempre fala que é impronunciável, né? Flow. Ele fala sobre como culturas antigas entendiam que o desafio era necessário. Uma criança
pela qual todo mundo está fazendo tudo o tempo todo, é uma criança que vai crescer débil, fraca do ponto de vista biopsicossocial, sem capacidades e habilidades de enfrentar os desafios que a vida impõe, totalmente dependente e muitas vezes frágil do ponto de vista psicológico e também emocional. Ela precisa de desafio. Dá um desafio para o seu filho. Se você é professor, diretor de uma escola, dá desafio para os seus alunos, tá? Discute com eles, cria projetos, cria desafios na forma de arte, desafios de cooperação com a comunidade. Isso é muito necessário. Sem isso, eles não vão ser pessoas preparadas para a vida. A educação não estará completa. Mas espera aí, segura aí que eu vou ler um trecho aqui desse livro do Mihaly Csikszentmihalyi, que eu nunca sei o nome, onde ele fala de como as culturas antigas entendiam o quanto o desafio é necessário. Observe, os povos da região do lago Shuswap, numa parte do Canadá, eu acho, Canadá ou Suíça? Colômbia Britânica, isso mesmo, Canadá. Sempre foram agraciados pela natureza, morando em lugares ricos de salmão, caça, recursos alimentícios e água. Nessas regiões, as pessoas viviam em aldeias que possuíam todas as tecnologias para usar com eficácia os recursos do meio para uma sobrevivência de alto nível, sendo boa e rica. No entanto, os anciãos dessa tribo, desse povo, diziam que às vezes o mundo se tornava previsível demais e começava a faltar desafio na vida. Olha o desafio aqui. Sem desafio, a vida não tinha significado. Então, o que era que esse povo fazia? Cerca de 20, 25 anos, a cada 20, 25 anos, a população inteira da aldeia se mudava para uma parte diferente da terra, daquela terra demarcada, aquela terra indígena, né? Para ir ao encontro de novos desafios. Buscar novos cursos de água, rastro de outras caças, conhecer a área, e descobrir novas flores e hortaliças, plantas que pudessem ser comestíveis, e nesse movimento de mudança a vida readquiria novo significado e valia a pena. Todos se sentiam rejuvenescidos e saudáveis. No mesmo trecho desse livro aqui, olha como ele conta a respeito de outra cultura e de como essa outra cultura valoriza a questão do desafio. Os povos do santuário de Ise, ao sul de Kyoto, no Japão, encontraram uma forma de desafiar as gerações atuais e futuras de forma permanente. Foi construído cerca de 500 anos atrás, em um de 2 campos adjacentes do santuário. Então, eles tinham 2 campos, né, divididos ali. Na metade de um deles, eles construíram o santuário de Ise, né? Em 1973, o Santuário de Sé foi reerguido pela 60ª vez, porque a cada 20 anos, mais ou menos, o santuário é demolido e reconstruído no terreno vizinho. Para essa reconstrução, toda a comunidade se envolvia. Então, o que é que eles tinham, gente? 2 terrenos contíguos, eles destruíam o santuário aqui de um terreno e reconstruíam no terreno ao lado. Dali a 20, 25 anos, eles faziam a mesma coisa no terreno contrário. Aí você pode dizer assim, mas que bobagem, por que fazer uma coisa dessa? Porque o cérebro precisa de desafio. E aí eles dizem aqui, ó, a estratégia dos monges de Sé lembra que é necessário que cada geração preserve sua própria revolução e tenha sua própria motivação, né, para que seus membros permaneçam ativamente envolvidos no sistema político que governava aquela comunidade, né? Então, é muito bacana, isso aqui está no livro, página 100, mais ou menos, por ali, é muito bacana a gente pensar um pouco sobre isso, né? Como que o nosso cérebro, ele precisa de desafio para sobreviver. As crianças, mesmo as crianças mais pequenas, elas precisam de desafio para sobreviver. Por isso que o andador para uma criança bebê não é muito saudável. Por isso que você colocar a criança no cercadinho e colocar todos os brinquedos para ela dentro não é saudável. Ela tem que ter o desafio de aprender a engatinhar, aprender a andar, conseguir alcançar objetos e conseguir pegar, porque o cérebro dela, ele veio com essa configuração, ele precisa desse desafio para crescer saudável. Se você oferece tudo que uma criança quer e precisa, não está ajudando ela. A mesma coisa com uma criança maior, com um adolescente. Se você fornece tudo o que eles querem e precisam, não está ajudando ela. Né? Então vamos dizer assim que seu filho chega para você e diz assim, eu quero um sapato novo. Aí você faz, tá bom, vou comprar. Não, dê desafio para ele. Diga para ele quanto custa esse sapato. Você já pesquisou na internet? É um sapato que tem reclamações? Ele é confortável? Quanto que ele custa? Se a gente comprar pela internet, ele sai mais barato? É isso que funciona, né?
Ou então o seu filho chega, ou sua filha chega e diz, queria comer uma lasanha. Ótimo, vamos fazer uma lasanha juntos. Pesquisa aí, pega esse livro, o que é que precisa numa lasanha? Quanto tempo demora para preparar? Nós temos os equipamentos necessários, né? Então, estou falando aqui exemplos simples, né? Mas tem exemplos também do campo da brincadeira, por exemplo. Quando eu morava em Recife, eu morava numa casa que tinha um corredor bem comprido. E uma brincadeira que eu gostava muito de fazer com meus filhos era cama de gato. É uma brincadeira baratíssima. O que é que eu fazia? Eu pegava fita crepe, né? Colava na parede assim aleatoriamente, fazendo com que as fitas não se cruzassem, né? Mas que elas ficassem próximas uma da outra, de modo que eles precisassem se desafiar para sair de um lugar para outro da casa, passando ali pela cama de gato entre as fitas. E eles adoravam isso, eles se divertiam imensamente com essa brincadeira, né? E às vezes até eu entrava na brincadeira também. Então, o desafio ele é muito necessário para que a gente mantenha nosso cérebro saudável e para que a gente consiga produzir, como diz aqui o autor, essa sensação de ordem na nossa mente. Isso interfere na nossa motivação com a vida, na nossa satisfação em geral, no sono, na forma como a gente se alimenta e, claro, interfere diretamente no nosso pleno desenvolvimento como sujeito. Pensa nisso, leva esse vídeo para discutir com seu companheiro, sua companheira, leva para a escola para discutir com a escola. Se você é professor ou diretor de uma escola, discute com a sua equipe técnica como oferecer mais desafios significativos para suas crianças na sua escola ou na sua família. Até o próximo vídeo.